Ok, então o título da mensagem de hoje é Apóstatas, Mentirosos e Anticristos. Novamente, o título da mensagem de hoje é Apóstatas, Mentirosos e Anticristos. Nas últimas mensagens que eu pude estar trazendo aqui para os irmãos, começando com a parábola do joio e do trigo, nós começamos a ver quem são os filhos de Deus, segundo a Bíblia, e também quem são os filhos do maligno, ou os filhos de Satanás. Também falamos acerca dos sodomitas, no mês do orgulho, que justamente é celebrado, o pecado da homossexualidade, transexualidade, uma série de outros pecados associados com Sodoma e Gomorra, e também com o que a Bíblia descreve como um reprovado. Hoje eu gostaria de explorar mais um ponto dessa questão, que são os apóstatas. A Bíblia, quando fala de reprovados, ela usa esse termo, um número relativamente pequeno. No Novo Testamento e no Antigo, a gente pode encontrar 5 menções diretas do termo reprovado, ou réprobo. A CF utiliza essa palavra também. Mas o contexto dessa palavra, ele está difundido por toda a Bíblia, desde Gênesis, desde as primeiras histórias, como com Caim e Abel, Sodoma e Gomorra, até os últimos momentos de Apocalipse também. Não vai ser possível, neste momento, explorar novamente, desde o início, o que é um reprovado. Então, se qualquer irmão, qualquer irmã tiver alguma dúvida acerca dessa questão, eu inclusive preparei um texto explicando o que a gente falou nesses últimos momentos, nesses últimos estudos, e eu posso enviar também, de forma escrita, se alguém preferir. Eu estava até conversando com o pastor Anderson algumas semanas atrás sobre isso, e eu preparei esse estudo para poder conversar com ele acerca desse tema. E foi um momento muito abençoado que tivemos, mesmo à distância, ainda de poder comunicar acerca dessa questão. Então, vimos da última vez um dos tipos de reprovados, segundo a Bíblia, que são os homossexuais, os sodomitas, LGBTQ, esse grupo que a Bíblia descreve como reprovados. Existem outros 3 grupos que a Bíblia enquadra nesse contexto, grupos que têm similaridades, mas ainda assim são distintos. Entre eles nós temos os homens sanguinários e cruéis, que são pessoas como Faraó, pessoas como o rei Herodes, pessoas que, boa noite, cometem crimes atrás de crimes, torturas, assassinatos, especialmente pessoas em liderança de poder, ou até mesmo psicopatas, como nós temos no dia de hoje, pessoas que matam 30, 13 pessoas, 20 pessoas e não mostram nenhum remorso. E nós temos também os falsos profetas. Os falsos profetas, eles são mencionados várias vezes por toda a Bíblia, pessoas que trazem outras mensagens do Evangelho, que falam falsamente no nome de Deus. Hoje, nós vamos explorar um outro grupo desses 4, então novamente, sodomitas, homens sanguinários, falsos profetas, e o que nós vamos ver hoje, que é um grupo bem interessante, que são os apóstatas. Alguém saberia me dizer o que significa apostasia? O que essa palavra está relacionada? Mentira? Mais ou menos. Alguém mais? Arrisca? Isso é uma palavra que aparece tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas antes da gente ver o significado dessa palavra, eu gostaria de convidar os irmãos para uma leitura responsiva de 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Pedir o auxílio dos irmãos nessa leitura de 1 Samuel capítulo 2. Nós vamos começar no versículo 12 e vamos seguir até o 36. Vou tentar falar um pouquinho mais alto por conta da chuva, mas é sem problema. Se os irmãos não tiverem conseguido me ouvir, só falar que eu aumento aqui um pouquinho. 1 Samuel capítulo 2. Vamos começar do versículo 12 e seguir até o final, que é o 36. Todos acharam? A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes do povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dedos em sua mão, E enfiavam na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló.
Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora o hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia para oferecer sacrifício anual. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. E visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Veio o homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestarei, na verdade, à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisaste meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos recordar que o principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetualmente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. E eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás um inimigo na morada, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. A toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus 2 filhos, a Ofne e a Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. E eu os sacarei para mim, o sacerdote fiel, e procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu te edificarei numa casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Irmãos, muito obrigado com a leitura. O que nós temos aqui em 1 Samuel capítulo 2 é um texto muito interessante que trata acerca da família de Eli. Eli era um salvo, não somente um salvo, mas também
um juiz, Deus escolheu para ser um juiz, e além disso, ele também era da linhagem de Arão. Ele fazia parte da linhagem dos sumos sacerdotes, e com isso ele servia e ministrava juntamente com seus filhos no sacrifício diário que ocorria. O que nós vemos aqui é que no Antigo Testamento o ofício do sacerdócio era um ofício extremamente importante, servido e ministrado no tabernáculo depois do templo, mas que também era, considerando as autoridades que Deus tinha colocado naquele momento, muito importante para serem homens exemplares. Muitos dos levitas inclusive ensinavam a palavra de Deus, faziam um papel de pregadores que nós temos no Novo Testamento. E o que é interessante que nós vemos aqui é que os dois filhos de Eli, no versículo 12, são chamados de filhos de Belial. Filhos de Belial, filhos de Satanás, filhos do maligno, filhos do inferno. Nós vimos esse termo ser usado várias vezes pela Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, nos últimos estudos. E o que chama a atenção é que fala que logo em seguida que eles não conheciam ao Senhor. Olha que interessante, a gente tem dois sacerdotes, filhos de um juiz, filho de um sacerdote, que não conheciam ao Senhor. É estranho até pensar. Você tem pessoas que estão na casa de Deus, servindo a Deus, mas eles não sabem que Deus é real, eles não sabem que existe um Senhor, que existe Jeová Todo-Poderoso. Não é exatamente isso que a Bíblia está dizendo, não é que eles não sabiam que existia um Deus. O que a Bíblia está dizendo é que eles não confiavam em Deus, eles não criam em Deus, eles não eram crentes. A gente até pode fazer um paralelo com Samuel. Samuel, desde que deixou de estar mamando, de estar bebendo leite, desde que se tornou desmamado, como a Bíblia descreveria, ele não estava mais com a sua família, ele cresceu com Eli, ele cresceu com os outros sacerdotes, e a Bíblia diz no capítulo 3 de 1 Samuel, que ele não conhecia ainda o Senhor ainda não tinha se revelado a ele. No caso de Samuel, a gente não está falando de uma pessoa que já era um homem adulto, já teve toda a oportunidade de conhecer a Deus. Nós estamos falando de uma criança extremamente pequena, que cresceu e eventualmente teve contato com Deus. Então temos esses dois paralelos, uma pessoa que não conhecia, porque não tinha idade ainda suficiente para entender quem Deus é, e dois homens que tinham total conhecimento, total chance, mas mesmo assim desprezavam totalmente ao sacrifício, ao ministério que eles tinham, inclusive cometiam todo tipo de barbaridade. A gente vê aqui que eles se deitavam com essas mulheres, eles eram inclusive casados, a gente vê que pelo menos um deles era casado, tinha um filho, então cometiam fornicação, adultério com essas mulheres que se aproximavam até o tabernáculo da congregação. E o que é interessante é que nós vemos que mesmo ele sendo uma pessoa salva, mesmo ele estando no ministério, mesmo seus filhos estando no ministério, eles também não eram salvos, eles não eram filhos de Deus, do contrário, eram filhos de Belial. E esse trecho aqui, eu achei importante nós lermos, até porque nós vemos que Deus queria destruí-los, Deus queria matá-los. Deus não estava falando, não, vamos dar mais uma chance para eles ouvirem o Evangelho mais uma vez, vamos dar mais uma chance para eles mudarem e se arrependerem. Nós vemos inclusive que Deus se ira muito com Eli, porque Eli viu o que os filhos estavam fazendo, tinha noção do que os filhos estavam fazendo, mas não os corrigiu adequadamente, ficou somente na conversa. Ô meu filho, não faz isso, eles estão pecando tanto, estão fazendo um absurdo tão grande. É isso que a Bíblia diz acerca da correção de filhos, somente falar, não faz isso não, olha, eu vou te colocar de castigo, hein? Não é também por aí. A Bíblia fala que é vara, correção física, não é agradável, Luiz? Não é agradável, mas é importante. Eu não fui corrigido com vara não, foi tapa mesmo, mas comparado com várias outras pessoas que cresceram e não tiveram punição física, eu vejo a diferença que fez, e é algo que Deus nos ensina a fazer. Eli, mesmo com o seu cargo, não honrou a Deus, não honrou a palavra de Deus, e eventualmente seus filhos se tornaram filhos de Satanás. É outro ponto importante para entendermos: ninguém nasce filho de Belial, igual ninguém nasce filho de Deus. A Bíblia fala em Efésios que todos nós antigamente éramos filhos da ira, nós éramos filhos da desobediência naturalmente. Por quê?
A ira de Deus está sobre aqueles que não creem em Cristo. Nós nascemos com a carne, uma carne pecaminosa, e eventualmente nós pecamos. Então, por natureza, nós desobedecemos à lei de Deus, nós desobedecemos ao Evangelho. Ninguém nasce crendo em Jesus Cristo, ninguém nasce filho de Deus, mas também ninguém nasce filho de Belial. Só depois que a pessoa se endurece, tem a oportunidade de conhecer a Deus e não crer nele, como Hófni e Finéias, que então a pessoa se torna o filho de Belial. Então, de novo, lemos a história dessas duas figuras, e eu pergunto novamente: alguém pensa dessa forma dizer o que seria um apóstata? Hófni e Finéias são enganadores? Sim. Em que sentido? A mentira, como eu disse, Aham. tem uma coisa que você não deve. Se for olhar no direito, não é verdadeiro. Está muito próximo agora, está chegando perto. Agora eu vou fazer mais um convite para os irmãos, para nós irmos para 2 Coríntios capítulo 13, a chuva até ajudou agora. Tem um microfone, mas Tem. às vezes não sou nem às vezes não. A gente pode tentar. Vamos tentar, enquanto isso eu vou seguindo aqui. 2 Coríntios capítulo 13, no versículo 5. 2 Coríntios capítulo 13, no versículo 5 diz: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então nós temos aqui, das 5 menções de reprovados na Bíblia, nós temos justamente 2 Coríntios capítulo 13, e olha o contexto: examinai se estáis, se permaneceis na fé. Faça esse momento de provação se você crê em Cristo, se você possui a fé em Cristo. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, a não ser, se não é que já estáis reprovados. Então, Paulo está escrevendo aqui para os irmãos da igreja em Corinto e dizendo para eles: olha, as pessoas que estão nessa igreja têm que examinar a si mesmas, se elas verdadeiramente são salvas. E o contexto aqui, irmãos, é diferente em 1 Coríntios. 1 Coríntios, Paulo estava escrevendo para esses mesmos irmãos, repreendendo por conta de um caso de fornicação que nem sequer ouviu entre os gentios, com um homem se deitar com a mulher de seu pai. Então, assim, um pecado muito grande, que a gente vê aqui, fornicação com a esposa do pai do rapaz. E Paulo não fala isso que ele disse em 2 Coríntios. O contexto aqui é que os irmãos de Corinto, ou alguns que se diziam irmãos, estavam duvidando de que sequer o apóstolo Paulo fosse realmente o apóstolo, fosse realmente um servo de Deus. Barnabé também, houve essas dúvidas em relação a esses ambos apóstolos, pessoas que duvidavam que eles fossem legítimos servos de Deus. Diante dessa situação, Paulo então escreve: olha, as pessoas que estão pensando isso de nós, examinem a si mesmas. Ele até diz no versículo 6: mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então nós vemos as pessoas aqui justamente os tratando como se eles fossem reprovados, pessoas falsas, apóstolos, pessoas se infiltrando, falsos profetas, reprovados. Então, irmãos, vamos agora para Jeremias capítulo 5. Agora a gente vai ter a definição no Antigo Testamento da palavra apostasia ou apóstata. É extremamente importante nós deixarmos a Bíblia se definir. Quando tem algum termo que nós não compreendemos, ao invés de irmos ver o que algum pregador que não conhecemos, qual é a definição dele, do que algum estudo que não sabemos a procedência diz, o melhor guia é a própria palavra de Deus. Muito obrigado. Pode passar. Aí, está pegando. Então, quando existe algum termo que nós não entendemos o que significa na Bíblia, o melhor que podemos fazer é ver essa palavra, especialmente a primeira vez que ela aparece na Bíblia.
porque geralmente a Bíblia vai dar a definição dela. Se nós ainda não estivermos entendendo o que significa, depois de comparar versículo após versículo, vai ficar extremamente claro. Deus não é um autor da confusão, Ele não vai jogar um termo sem explicar para a gente o que significa. Então vamos agora para Jeremias capítulo 5. Jeremias capítulo 5. Jeremias capítulo 5, versículo 6. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 5, versículo 6: Por isso um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará, o leopardo vigia contra as suas cidades, qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se avolumam, multiplicaram-se as suas apostasias. Como vendo isto te perdoarei. Teus filhos me deixaram a mim e juram pelos que não são deuses. Quando os fartei, então adulteraram, e em casa de meretrizes se juntaram em bancos. Então, irmãos, de uma maneira mais simples possível, o que é um apóstolo? É uma pessoa que se diz salva, que se diz crente, que se diz um filho de Deus, está na igreja, está na congregação de Deus, como Ófilo e Finéias, como Judas Iscariotes, mas na verdade nunca creu em Deus. Então, apostatar é quando a pessoa ela deixa de lado a fé, por assim dizer, ela deixa de lado aquela identidade que ela inicialmente tinha. O povo de Israel, que dizia antigamente servir ao Senhor, começa a adulterar espiritualmente com falsos deuses. Sou cristão, sou crente, vou na igreja, evangelizo, a pessoa tem todo um bom testemunho exteriormente, mas no interior ela nunca creu. E eventualmente chega um momento onde a sua apostasia revela quem ela realmente é. Muitas pessoas dizem: nós não conseguimos ver o coração de ninguém. Isso é verdade, mas a Bíblia fala que da abundância do coração a boca fala. Então é errado também nós termos essa atitude de que é impossível saber quando alguém é um reprovado, quando alguém é um filho de Belial. A Bíblia nos diz para inclusive nos afastarmos dessas pessoas. Como que eu vou me afastar de alguém que eu não sei quem é? Então a Bíblia nos dá indícios de quem são e de quem não é. Então o apóstolo aqui, como o povo de Israel, diz servir ao Senhor, diz acreditar no Senhor, passa um tempo por algum motivo que for, começa a servir outro Deus, começa a adorar, praticar uma falsa religião. Vamos agora para Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2, versículo 12. Vamos ver mais uma vez essa palavra. Jeremias capítulo 2, versículo 12. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 2, versículo 12: Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Acaso Israel é um servo? É ele um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os filhos de leão rugiram sobre eles, levantaram a sua voz e fizeram da sua terra uma desolação. As suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nofe e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Porventura não fizeste isto a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guiava pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas de Sior? E que te importa a ti o caminho da Síria, para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Quando eu já muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu: nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o outeiro alto e debaixo de toda a árvore verde, te andas encurvando e prostituindo. Então, novamente, apostasia, deixar o Senhor. No contexto de quê? Deixar de servi-lo, deixar de ir na igreja? Não, muito mais sério que isso. Nós estamos dizendo de uma pessoa que
diz ser crente, diz ser um filho de Deus, diz ser uma pessoa que nasceu de novo, mas nunca nasceu de novo, não confia no Senhor, não crê no Senhor. E a apostasia é justamente esse momento onde ela mostra as suas verdadeiras cores. Então eles são mentirosos, eles são enganadores, porque eles passam essa máscara de quem eles não são. Assim como Judas esteve presente com o restante dos outros 11 apóstolos desde o início. Cristo inclusive escolheu Judas para ser apóstolo, e Jesus sabia que Judas nunca creu nele. Então eu acredito que o motivo pelo qual Jesus escolheu Judas é para nos mostrar uma coisa. Primeiro, Judas teve total chance de crer, de se converter. Ele teve contato com o Espírito Santo. Da mesma forma que para os outros apóstolos foi dado poder e autoridade para expulsar espíritos imundos, para curar, para Judas também foi dado. Da mesma forma como os outros discípulos foram enviados para evangelizar, Judas também foi. Então não é uma pessoa que não fazia ideia de que Deus existia. Não é o famoso exemplo de mas uma tribo no meio da Amazônia que nunca teve contato com a internet, nunca teve contato com ninguém, nunca teve contato com Deus. Isso também não existe, porque todos, de alguma forma ou de outra, têm um contato com Deus. A Bíblia fala que os céus são testemunha do poder de Deus. O próprio sol, as próprias estrelas testemunham que Deus existe. Então, nesse caso aqui, não é também nenhum tipo de exemplo de inocência. A Bíblia inclusive diz que essas pessoas são ingratas. Em Romanos capítulo 1, por exemplo, em outros momentos também, ingratos, profanos, pessoas que escolheram se endurecer totalmente contra Deus. Então estes são os apóstatas. E é muito importante, irmãos, nós entendermos e fazermos diferença entre santo e profano, entre joio e trigo, por mais difícil que possa ser. A Bíblia fala que às vezes não tem como fazer exatamente. E os apóstatas, eles são marcados especialmente por esse querer se esconder. Ele não é uma pessoa que é forçada a entrar na igreja, é uma pessoa que quer estar na igreja. Judas tinha um interesse financeiro, roubava da bolsa, pegava um pouco das moedas, até falava, não, mas esse dinheiro do jeito poderia ter sido usado para ajudar os pobres, mas ele tomava. Então não tinha ajudar ninguém, ajudar a própria bolsa, a própria barriga. Então existem vários motivos pelos quais as pessoas podem querer se infiltrar em igrejas. Em alguns momentos é para totalmente destruir a igreja, por ódio totalmente à palavra de Deus, tenta destruir por dentro. Em outros é por questão financeira, porque infelizmente, irmãos, muitas pessoas fazem da palavra de Deus um grande comércio. Jesus Cristo expulsou mercadores, derrubou a mesa deles por estar fazendo comércio na casa do Senhor, de algo inclusive que Deus ordenou que fosse feito, sacrifício de animais. O pessoal estava vendendo animais para ser sacrificado no templo, e Jesus não gostou nem um pouco. 2 vezes ele fez isso. Então não é desculpa para nós tornarmos a palavra de Deus um comércio. Eu só prego se eu receber uma comissão. É um absurdo. Jesus Cristo enviou os seus apóstolos dizendo: de graça recebestes, de graça dareis. Não é para cobrar por cura, não é para cobrar por ajuda. Claro, a Bíblia também fala que digno é o trabalhador do seu salário, mas é um contexto muito diferente você começar a cobrar pessoa que se enriquece vendendo livro falando da Bíblia. Eu acho isso muito errado, porque a pessoa está fazendo um comércio a partir da palavra de Deus. Se a gente tem um pastor que ele é ricaço, bilionário, milionário, eu acho muito difícil ser um pastor honesto, se ele se enriqueceu com a palavra de Deus. Nós não vemos nenhum exemplo de homens de Deus servindo à vontade e a palavra de Deus no Novo Testamento que são ricos, que se enriqueceram com o serviço de Deus. A gente tem Salomão, a gente tem Jó, que tinham serviços alheios e se enriqueceram dessa forma, mas servindo a Deus nós não temos. A pessoa, um pastor que era tão bom pastor que a multidão inteira começou a dizimar e ofertar. Não, a Bíblia inclusive fala que todo que viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. A Bíblia fala que nós não devemos nos maravilhar se o mundo nos odeia. E a Bíblia também diz que ai de nós quando todos os homens falarem bem de nós, porque assim faziam os vossos pais com os falsos profetas. Mas enfim, não vou continuar muito nesse ponto. O que eu gostaria mais de mostrar aqui é justamente que essas pessoas buscam, seja por dinheiro, seja por algum motivo até de abuso físico mesmo. Lá em Patrocínio, a cidade de onde minha família está morando, eu lembro até hoje de um pedófilo que foi preso. Ele ia nos arredores da igreja, tinha uma janela que dava para a praça, e ele ficava esperando crianças entrarem lá para observar. Foi preso, depois a polícia investigou e achou pornografia infantil na casa dele em grandes quantidades.
Então, infelizmente, a igreja se torna um alvo dessas pessoas também, de abusadores, de pessoas que têm interesse em enganar, pessoas cobiçosas, todo tipo de maldade. Então nós temos que estar de olhos abertos para esses verdadeiros lobos em pele de cordeiros. Vamos agora para 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ver agora um exemplo dessa palavra no Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo 4. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Priscila, você está com a versão King James, fala um pouco, esse versículo 2 está um pouquinho diferente aí. Ok. Então, tem até um contexto mais interessante na King James também, que fala tendo a sua própria consciência cauterizada como com ferro quente. Então existem certos pecados, irmãos, que uma pessoa comum, eu estou falando de uma pessoa que não é crente, uma pessoa que pode beber, pode fornicar, pode se envolver com mentiras, mas ela não vai nem sequer pensar em fazer. Necrofilia, pedofilia, homossexualidade, um psicopata que mata 20 pessoas e fala, eu mataria de novo. São pecados que não passam pela cabeça de ninguém, nem nos mais terríveis momentos da vida da pessoa. Só depois de cauterizar a própria consciência, de tanto endurecimento contra a palavra de Deus, contra o Senhor, que a pessoa então é entregue a esses pecados. E quando estamos falando de apóstatas, eles estão nessa mesma categoria, pessoas que tiveram toda a chance do mundo, mas ainda assim se endureceram. Vamos para Mateus capítulo 13, vamos ver que Jesus também fala acerca dos filhos de Satanás, dos reprovados, das pessoas cujos olhos, cujo coração foi fechado. Mateus capítulo 13, versículo 24. A Bíblia diz em Mateus capítulo 13, versículo 24: Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Se nós formos agora para o versículo 36, nós vamos ver que os discípulos pedem para ele explicar essa parábola do joio do campo, e nós não precisamos nem tentar teorizar o que Jesus Cristo quis dizer, ele explica com bastante clareza. Versículo 37 de Mateus 13: e ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lança a alusão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então a Bíblia novamente faz essa comparação: filho do reino, filho do maligno, filho de Deus, filho de Satanás, filho da luz, filho de Belial. São duas comparações que aparecem por toda a Bíblia, nomes diferentes, mas o contexto é o mesmo. Então, o que Jesus está dizendo aqui? O campo é o mundo. Deus envia pregadores, ou Jesus Cristo em seu ministério aqui na terra, ele mesmo foi e pregou o evangelho, semeou a boa semente.
gerou bons frutos salvos, outras cristãos, outras pessoas salvas. Agora, Satanás é o autor por trás do joio, não foi Deus que colocou o joio lá. E vejamos que Satanás põe o joio no meio do trigo. É da vontade dele que o joio esteja no meio de nós. E há momentos onde não é tão fácil dizer o que é joio e o que é trigo, e nós vamos entender o porquê desta diferença. E é interessante nós entendermos que por que Deus permite que isso aconteça. De novo, por que Jesus trouxe Judas sabendo que ele não era crente? Por que Deus permite que o joio esteja no meio? E fala, espere, não arranque neste exato momento. E olha, eu gostaria de dizer que Deus não está falando deixa o joio, se você sabe que é o joio, deixa ele ficar no meio do trigo. Não é isso que Deus está falando. Se a Bíblia fala que existe um momento para correção e expulsão até de crentes que estão comportando de maneira desordenada, quanto mais de um pedófilo dentro da igreja, quanto mais de uma pessoa que é um potencial abusador dentro da igreja. Pessoas assim deveriam de fato ser removidas quando é descoberto que elas são. 1 Coríntios capítulo 11, a Bíblia vai nos dizer que há um ponto, algo interessante em relação a se ter heresias dentro de uma igreja, ou hereges dentro de uma igreja. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, a Bíblia diz: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então as heresias são coisas abomináveis, nós não devemos buscar ensinar, pregar, crer em heresias, mas o ponto delas serem permitidas estar na igreja por Deus é que as pessoas que são sinceras, as pessoas que verdadeiramente querem servir a Deus, as pessoas que verdadeiramente querem buscar a verdade, elas são manifestadas nesses momentos. Se chegar uma pessoa aqui e começar a ensinar que Jesus na verdade não é Deus, ele é quase um Deus, mas ele é um Deus com letra minúscula, igual as testemunhas de Jeová fazem. Os irmãos aqui acham normal? Não, vamos ficar caladinho, sentar, ouvir a mensagem, ficar tranquilo? Não, isso é uma heresia e muito grande, uma heresia condenável, não deve ser tolerada. Não é só porque isso aqui é uma igreja, que qualquer pessoa que chega aqui, pregando qualquer tipo de mensagem, que os irmãos têm que dar ouvidos. Não é assim. Nós temos que tomar posições. Hoje de manhã foi pregado na igreja de Campo Belo que quem cala consente, e de fato, se nós não falamos nada, se nós não nos manifestamos, nós estamos consentindo. A Bíblia fala que, por exemplo, na revolta dos espias, somente 2 deram um bom testemunho. Nós temos Josué e Caleb, e toda aquela geração, com exceção desses 2, morreu no deserto. Agora, eu pessoalmente acredito que grande parte realmente preferiu crer no falso testemunho, mas considerando os milhares de pessoas que tinham lá, não me surpreenderia se muitos também não tivessem se posicionado, e só os 2 que tomaram posicionamento. Deus irou com o restante. Então há momento sim de nós nos posicionarmos e mostrarmos: olha, a gente não concorda com isso, a gente não vai aceitar que qualquer coisa seja pregada. Tendo isso em mente, vamos para 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Outra questão que está associada com os reprovados, com os filhos de Belial, é um termo que é chamado de anticristo. Alguém sabe o que significa um anticristo? Qual que é a definição bíblica? Contrário a Cristo, talvez. Mas o que mais? Porque anticristo, esse termo aparece muitas poucas vezes na Bíblia, mas é um termo importante. Quer se parecer com Cristo? Eu diria que não exatamente. A gente tem o anticristo, e aí de fato ele vai se fingir ser Cristo, mas não é exatamente isso o que a definição bíblica do termo é. Alguém mais arrisca? 1 João capítulo 2, versículo 18. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 18: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito os anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira
é da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Então, novamente, o engano está associado com o anticristo, mas o ponto focal deles é negar que Jesus é o Cristo, é negar o Filho, é negar o Pai. É bem intuitivo. Aí a gente tem a figura do anticristo que de fato vai fingir ser Jesus, como a gente vê em Apocalipse, em Daniel também. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que ele faz uma distinção. Saíram de nós. Essas pessoas, esses anticristos saíram de nós, para que fosse manifesto que eles não eram de nós, para que se manifestasse que não são todos de nós. Agora, para nós, para o nosso grupo, vós tendes a unção do Santo, vós tendes o Espírito Santo, vós não precisais que nenhum homem vos ensine. Nós temos um professor particular em cada um de nós que nos guia a verdade, que nos faça reconhecer a verdadeira voz de Deus. Então, um cristão genuíno, uma pessoa verdadeiramente salva, ela não vai, esqueci que Jesus é Deus, nossa, eu não acredito mais na Trindade, esse negócio de Trindade não existe não. Na salvação, na verdade, é por obras. Eu repensei aqui, passei anos na minha vida dizendo, entendendo que a salvação é pela fé, mas aconteceu que eu vi a verdade agora. Isso é um apóstata. Uma pessoa que passa anos na igreja, de repente ela está na igreja católica, que ensina outro evangelho, que ensina outra salvação. Agora, tem um ponto. Não quer dizer que só porque um cristão está na igreja católica que ele crê na igreja católica. E a gente vai ver essa distinção daqui a pouco. Mas eu estou falando aqui de uma pessoa que João está falando aqui, que é um anticristo, uma pessoa que nega que Jesus é o Cristo. Não é de um irmão que está congregando com a gente e aí ele decide parar. Não é de um cristão desviado, que está vivendo uma vida de pecado. Um salvo pode se envolver com isso, isso pode acontecer. Agora, um cristão genuíno e verdadeiro nunca vai negar em sinceridade seu coração que Jesus é Cristo, que o Pai é Deus, que a salvação é pela fé e que a vida é eterna. Outro assunto que foi tratado hoje de manhã, salvação eterna. Irmãos, não tem como a salvação ser só pela fé se ela não for eterna. Por quê? Se eu fizer qualquer coisa eu ainda vou ter salvação? Então é pelas obras. Então, ou a salvação é pela fé, e você nunca pode perder ela, ou a salvação é perdível, não é mais pela fé. Então, se a pessoa começa a deturpar esse evangelho, é também um apóstata. E aí que andam de mãos dadas um apóstata e um falso profeta. Um falso profeta, ele também finge ser um homem de Deus, mas ele geralmente ele se expõe mais, ele fala mais do que ele acredita, ele expõe mais do que ele acredita, e acaba com a evidência de seus frutos, com a evidência das suas falas, é mais fácil de ver do que um apóstata, ele geralmente é mais escondido. Vamos agora para 2 João, capítulo 1, a gente vai ver mais uma vez esse termo, 2 João capítulo 1, só tem um capítulo, 2 João, 2 João capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Este tal enganador é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter conosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então, duas coisas que temos que aprender aqui. Primeiro, outro contexto de anticristo, uma pessoa que nega que Jesus veio em carne. Quem faz isso? Que grupo faz isso? Testemunho de Jeová. Jesus não ressuscitou em carne, ele ressuscitou em espírito, ele era um espírito. É até interessante porque a Bíblia fala que Jesus comeu com eles, porque um espírito não tem carne e sangue. Não, mas foi em espírito. Então assim, a Bíblia deles é totalmente deturpada. Agora, a Bíblia está dizendo que todo testemunho de Jeová é um caso perdido, reprovado, fim de Belial? Não, não é.
Alguns podem ser, talvez uma grande parte, mas não é um absoluto. Assim como os judeus também negam que Jesus é o Cristo. Então, segundo a Bíblia, eles são mentirosos. Se a pessoa tem a religião judaica, ela é um mentiroso, porque ela nega que Jesus é o Cristo. Ela diz que virá outro. Se a pessoa é da religião judaica, ela é um anticristo. E tem gente que pensa que os judeus são totalmente abençoados. É uma contradição completa, porque a Bíblia fala claramente que se você não tem o filho, você não tem um pai. Não tem como a pessoa ser meio salva. Não, eu creio em Jesus e meu evangelho é diferente. Então é outro. Você não é salvo. Agora, o que a Bíblia está nos ensinando, especialmente em relação à maneira de agir, é que, olha, se nós temos comunhão com anticristos, seja aquelas pessoas que são reprovadas, ou seja, aquelas pessoas que estão numa falsa religião, sendo enganadas, ainda não chegaram ao ponto de se tornarem filhos de Belial, e nós temos convosco com eles. Então, o testemunho de Jeová pregando, não, está chovendo, não quero deixar de fora, vou trazer ele, eu vou tentar pregar o evangelho para ele, eu vou reverter. A Bíblia não fala isso. Traz a pessoa que está pregando o falso evangelho para sua casa e reverte a situação. Não receba. Não saúda. Ó, Deus te abençoe, vai com Deus. O Senhor te abençoe enquanto você manda centenas de pessoas para o inferno. Nossa, a gente tem que ser amoroso, a gente tem que amar todo mundo, a gente tem que falar só bênção. Irmãos, não é assim. João está falando, olhe para que você não perca o seu galardão, a sua recompensa por ter comunhão em momentos inadequados com essas pessoas. Nós vimos no último estudo acerca de amizade o problemão que Josafá se meteu por ser amigo de Acabe. Não, mas é porque quando Josafá se uniu com Acabe foi para ir numa guerra e Deus não queria que eles fossem na guerra também. Mas a gente vê depois, quando Josafá se une com o filho de Acabe, não é nem para ir para a guerra, para fazer um barco. Deus destrói o barco. Deus envia um profeta para falar, olha, não está percebendo não? A mensagem não chegou ainda não? Um justo não deve estar em julgo desigual com um injusto. E às vezes o contexto disso não é nem só relacionamento, é também amizade com uma pessoa que odeia a Deus. A Bíblia fala, deixes, afasta-te, então é deixes, afasta-te. E a gente vê novamente esse contexto aqui em 2 João. Essa questão de relacionamento de um justo com injusto é algo que eu pretendo explorar mais aprofundadamente em outro momento. Vamos agora para João capítulo 10. João capítulo 10, outro ponto importante que eu gostaria de fazer. João capítulo 10, falando agora acerca de um verdadeiro salvo, uma pessoa que verdadeiramente nasceu de novo. As pessoas gostam muito de falar de evidência de salvação. Quem não ama de verdade não crê em Deus, quem não evangeliza de verdade não crê em Deus. Você tem esse pecado na sua vida, você não crê em Deus. Era Paulo Júnior, não é? Pregador calvinista que a gente estava vendo. A igreja, não sei se é de Franca. De Franca. O cara falando, não, se você assiste um programa da Band, naquele momento você não é salvo. Se você faz isso, você não é salvo. Se você faz isso, você não é salvo. Poxa vida, hein? O calvinismo é excelente fazer as pessoas duvidarem da sua própria salvação. Mas eles põem a cobertura por cima, não, mas é pela fé. Mas se você fizer isso, você não é salvo. Então assim, claro, pode ser que tenha uma pessoa que ela crê em algumas doutrinas do calvinismo e ela é salva. Mas perseverança dos santos, para mim, é um dos mais problemáticos, além também de expiação limitada, que reduz o que Cristo fez. Então, muitos calvinistas também não são verdadeiramente salvos, creem em outro evangelho, em outro Deus. João capítulo 10, versículo 1, a Bíblia diz: na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Então, irmãos, vamos seguir aqui no versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir.
Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então a gente vê aqui uma comparação bem interessante do Evangelho com Cristo, comparado com a porta. Ele também é o bom pastor, mas ele também é a porta. Por quê, irmãos? A palavra de Deus, Jesus Cristo é a palavra, ele é o verbo feito carne, é a maneira como nós podemos obter a salvação. É a maneira como nós podemos entrar pela porta, sermos salvos, crer em Jesus Cristo e será salvo. Então Jesus, ele veio de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus profetizou de um Messias, que ele era filho de uma virgem, ele também era filho de Deus, ele é Deus. Novamente a questão da Trindade. A gente tem toda uma série de profecias sobre de que família Jesus ia nascer, em que cidade ele ia nascer, em que cidade ele ia crescer. Então Jesus veio por esse caminho, o caminho que sempre foi profetizado. Não entrou em contradição com nenhum dito dos profetas, dos servos de Deus. Agora, todos aqueles outros que se diziam ser Cristo, que se diziam ser o pastor, não conseguiram enganar as ovelhas. A Bíblia inclusive fala isso nos fins dos tempos, que o anticristo, que a besta, que aquele que for se fingir ser Cristo, ele conseguirá enganar e fazer tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os eleitos. O que isso mostra? Não é possível. Então, uma marca de um verdadeiro salvo, no fim dos tempos, é que ele não vai servir o anticristo, não vai crer no anticristo. E, nos dias atuais, é de que ele não vai ouvir a voz de um estranho. Um salvo, de verdade, ele não vai ouvir o hinduísmo e falar: nossa, é interessante isso aqui, eu estou achando que eu vou crer nisso. O islamismo e tal, não, agora eu sou islâmico. Jesus era só um profeta, ele não era Deus, ele não era filho de Deus. Então, isso é impossível que aconteça com um salvo. É impossível, impossível. Se aconteceu, saindo de nós, porque não é de nós. É um anticristo, não é um salvo de verdade. Jesus não é mais Deus, não é um salvo de verdade. Agora eu sou ateu, não, nunca foi salvo. Esse que é o fato. Não é que a pessoa perdeu a salvação, ela nunca foi uma ovelha, porque as ovelhas nunca seguem estranhos. É um ponto que nós temos que entender. Mas, todavia, entretanto, deixa eu ver como está aqui o tempo, dá tempo ainda de falar desse ponto, que é muito importante nós entendermos. Existem coisas que um salvo pode fazer, que pode até parecer que ele é um joio. E é isso que eu gostaria de encerrar hoje, com 3 exemplos. Que nós vamos ver que coisas que salvos, pessoas que são crentes, é certeza, a Bíblia fala que são, mas fizeram pecados que lembram apóstatas. E é por isso que a gente tem que ter atenção, por isso que Jesus fala que é difícil, na parábola, em certos momentos, diferenciar o joio do trigo. Vamos para 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Alguém sabe o que é o contexto da história de 2 Reis, capítulo 5? Alguém poderia me informar? Quem é Naamã? Quem foi Naamã? Um rei. Um rei? Não. Capitão do exército da Síria, isso aí. E o que ele fez? Não chama Hã? Não é o que morreu, leproso 7 vezes? É, justamente ele. Então ele era um general, um capitão do exército do rei da Síria, e ele era um leproso. E depois que ele pegou o cativo uma parte do povo de Israel, tinha uma pequena menina que fala: se o meu senhor encontrasse o profeta que tem em Israel, então ele vai atrás desse profeta, ele manda cartas para o rei de Israel. O rei de Israel fica descabelado ao saber que, nossa, como que eu vou curar a lepra desse cara? Mas aí Eliseu justamente assegura ele: olha, há um Deus em Israel, e ele justamente faz essa cura. Então a história de Naamã dá uma própria pregação, é muito interessante tudo que acontece, as simbologias que tem, mas o fato é que Naamã foi curado, ele foi curado de sua lepra. E vamos agora para o versículo 15, 2 Reis capítulo 5, versículo 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã:
se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. O que lhes parece? Não existe nenhum outro Deus senão o Senhor. Eu não vou oferecer sacrifício para nenhum outro Deus senão o Senhor. Ele foi curado. O que está parecendo que Naamã fez, além de ser curado fisicamente? Foi salvo. Eu diria, sem problemas, que Naamã foi salvo. Especialmente até porque Jesus menciona depois a história dele. É uma das poucas momentos que Jesus menciona essas histórias de 2 Reis. E Jesus menciona 2 figuras, uma viúva e também menciona Naamã, 2 estrangeiros, que justamente o profeta Elias e o profeta Eliseu estiveram juntos, fizeram milagre juntos, e não fizeram com o povo de Israel, para justamente mostrar a dureza que o povo de Israel estava, ao ponto que até os gentios estavam mais firmes do que ele, pelo menos nesses 2 casos. E é interessante que, mesmo com isso, vejamos que Naamã diz, no versículo 18: nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Então, olha, eu creio que o Senhor somente é Deus, eu creio que não existe nenhum outro Deus, mas no meu trabalho, o rei se curva a um falso Deus, na casa de Rimom, e ele se apoia em mim. Então, perdoe o Senhor quando eu também me curvar diante deste ídolo, diante desse falso Deus. Está certa a atitude de Naamã? Não. Até porque nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Naamã também era, ele também era convertido. Então a atitude de um convertido não é eu vou fingir ser um não convertido. Até porque se ele realmente amasse esse rei, esse senhor que ele trabalhasse, tivesse um carinho genuíno, ele ia querer que ele fosse salvo e servisse ao Senhor também. Então o cristão nunca deve se maquiar também, brincar de apóstolo, fingir que ele não é salvo. Mas Naamã, por medo, fez. E Eliseu dá uma resposta que é até um pouco estranha, e ele disse: vai em paz. O profeta de Deus falar isso para um novo convertido, vai em paz. Está errado também. Pode ser um profeta, às vezes é. A gente vê isso várias vezes, com vários profetas diferentes. E foi dele a uma pequena distância. Aí a gente tem um restante de uma história com Gehazi, o servo de Eliseu, mas o ponto que eu gostaria de trazer é que Naamã, mesmo sendo salvo, ele ainda continuou cometendo esse pecado. Ele pede até perdão para o Senhor, mas ele continua cometendo. Não está certo, mas ele faz. Então é possível que um cristão verdadeiramente salvo esteja ainda no tempo da falsa religião que ele perteneceu. É possível que hoje, eu não duvido nem um pouco disso, haja cristãos que nasceram de novo, que sabem o Evangelho, que sabem quem Deus é, que conhecem e creem em Deus e são conhecidos por Deus, mas estão na congregação, mas estão na assembleia, mas estão nos testemunhos de Jeová, mas estão com os mormons, mas estão com os católicos. Inclusive, o método de recrutamento dos católicos mais eficiente que eu estou vendo hoje em dia não é evangelismo, não. São mulheres católicas se casando com homens ateus, salvos, ou de outras religiões, aí levando para a igreja católica. Está sendo efetivo. Eu já vi funcionar 2 vezes. Então, assim, as pessoas casam com os crentes e, ao invés de, não, eu vou trazer a pessoa vai estar aqui comigo, vai se converter rapidinho. Não, está lá logo no templo da outra falsa religião. Então, isso acontece. Não, mas isso é impossível. Um verdadeiro cristão não vai fazer isso. Será? Até porque Salomão, filho de Deus, do qual Deus profetizou que ele seria chamado de meu filho, eu serei chamado de seu Deus. O homem que foi abençoado com uma enorme sabedoria, nunca fez isso, não é? Fez pior. Vamos agora para o segundo exemplo. 1 Reis, capítulo 11. Vamos voltar um pouquinho aqui na história. 1 Reis, capítulo 11. É engraçado que esse pessoal que acredita em perda de salvação, quando menciona esses exemplos de Salomão, Sansão, Saul, o pessoal fala, não, é que eles eram os escolhidos de Deus. Aí eles podiam pecar e não perdiam a salvação. Mas a gente, se pecar, acabou. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz: e o rei Salomão amou muitas, a ênfase, muitas, mulheres estrangeiras, além das da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias,
das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegaram a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Mas Salomão era diferente, ele era forte, ele resistiu. Não, a esta se uniu Salomão com amor, e tinha 2 mulheres, princesas, uma concubina, 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Então a punição de Salomão foi grande, ele foi castigado. Um filho de Deus é castigado, ele é disciplinado. O reino foi partido das mãos de Salomão. Inclusive o povo de Judá ficou com uma parte muito pequena do reino. Mas a gente vê que, infelizmente, o dano que Salomão causou em construir esses templos, em auxiliar essa idolatria, esses altos, foi permanente. Porque demorou muito tempo até ele ser destruído. Lá no tempo de Josias, nos últimos 6, que a gente vê que aí o que Salomão fez é começado a ser destruído. E a idolatria permeou por todo Israel, depois por todo Judá, até o cativeiro de Assíria e Babilônia. Então, os danos que um cristão faz são permanentes também, até na vida de outras pessoas. Que testemunho é esse que Salomão deu? O mesmo Salomão que a rainha do sul foi e se maravilhou com tudo que ela viu. Inclusive, Cristo menciona que ela vai se levantar no julgamento contra a nação, então provavelmente ela foi salva também. Assim como o povo da Síria, que ouviu a pregação de Jonas em Nínive. Então, vejamos, um salvo de novo, brincando de aposta, fazendo templos para falsos deuses. Você pode falar o quanto quiser, não, mas Salomão não era salvo. Boa sorte com isso. A Bíblia fala que ele era filho de Deus. Além disso, ele escreveu parte da Bíblia. Eclesiastes, Cantares de quem será? Salomão. Então não tem como dizer que não era. Mas olha o que ele fez. Mas no Novo Testamento isso não acontece. Ninguém nunca negou que creu em Deus. Ninguém nunca fingiu que não conhecia Jesus. Só 3 vezes. Pedro, um dos apóstolos de Cristo, que estava desde o princípio, que inclusive se tornou um bispo, um pastor. Ele negou Cristo 3 vezes, por medo. Então nós vemos que tanto auxiliar a idolatria, tanto ir em templos de outros deuses, tanto mentir e falar, não sou cristão não sou crente não sei o que é isso não. Isso acontece, e não foi só com Pedro. Só para a gente encerrar, vamos para João capítulo 12. João capítulo 12. João capítulo 12, vamos para o versículo 42. João capítulo 12, versículo 42, a Bíblia diz: apesar de tudo, até muitos os principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Por quê? Amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A gente tem inclusive a figura de José de Arimateia, a pessoa que foi e pediu o corpo de Cristo para sepultar, junto com Nicodemos, que também era uma pessoa de influência que cria em Jesus, mas escondido por conta de medo dos judeus. Então, irmãos, nós não somos imunes ao pecado, nós não somos imunes a falhar só porque nós somos filhos de Deus. E o calvinismo, ele é chefe em trazer esse engano, tanto de fazer cristãos duvidarem da sua salvação. Mas eu tenho esses pecados na minha vida, eu faço essas coisas que o pastor falou, então eu não sou salvo, eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que crer em Cristo mais uma vez. Aí você vai perguntar para a figura, ela fala, não, eu fui salvo em tal data, mas na verdade eu fui salvo na outra data. Aí passa na verdade, eu vou escrever aqui, tem que se batizar quantas vezes? Então,
nós somos salvos uma só vez. E depois que nós temos a vida eterna, é para sempre. Não é até auxiliar a idolatria. Não é até sair da igreja. Não é até parar de evangelizar. Até porque a maioria dos cristãos nem sequer evangeliza. Pergunta qual foi a última vez que a igreja de Campo Belo foi evangelizar a igreja toda. Eu não sei a data. Quantos anos a gente está lá? 2. Eu não me recordo, não vi. E toda a igreja foi. Agora, às vezes que a gente chamou mais informalmente, quantas pessoas foram no máximo? Contando com eu e com a Priscila, 4. Média, 3, contando com eu e com a Priscila. Então, irmãos, é um papo de ensoberbecer o próprio corpo, a própria mente. O cristão que se acha o bonzão, o salvão, a pessoa que faz todas as obras, e quem não faz não é salvo. Mas ele mesmo não cumpre a lei de Deus, porque todos nós somos pecadores. Então é importante nós encerrarmos essa mensagem tendo essas duas coisas em mente. Existem apóstatas? Existem. Existem pessoas que são filhos de Belial? Existem. E essas pessoas não têm mais chance de salvação. Deus quer destruí-los, assim como Ofni e Finéias. E Deus destruiu Ofni e Finéias. Mas foi por quê? Porque essas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer a Deus e se endureceram contra Ele. São pessoas que estão dentro da igreja, fingem ser cristãos. Mas há momentos onde o joio e o trigo não é tão fácil discernir. Porque até um salvo pode muito bem se desviar e pecar. E a salvação dele nunca vai embora por conta disso. Aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. O apóstolo Paulo fala diversas vezes: em minha carne não habita coisa boa. O bem que eu quero fazer eu não faço. E se o apóstolo Paulo fala isso de si mesmo, que eu sou carnal, vendido sobre o pecado, como que tem pastor calvinista que fala que não existe cristão carnal, que isso é uma invenção para quem quer pecar? Ah, desculpa então, eu vou pegar as partes que o apóstolo Paulo escreveu e vou jogar fora porque um pastor calvinista falou que quem fala isso não é salvo. Então, irmãos, a nossa fé, a nossa esperança tem que estar na Bíblia. A gente tem que entender os nossos limites. Um cristão verdadeiro nunca vai ouvir a voz de um estranho, nunca vai crer de verdade em Astarote, nunca vai crer de verdade em Moleque, nos falsos deuses que Salomão monge ajudou a construir. Ele pode até ter ajudado, mas ele fez por conta das esposas, não é porque ele cria naquilo, porque ele confiava naquilo. Assim como Naamã foi, se encurvou, mas não era porque ele confiava naquele falso Deus. Assim como muitos principais sacerdotes e Pedro fingiram não conhecer. E quando você lê a história, você fala: mas por que Pedro fez isso? Foi outro discípulo com eles. O outro discípulo entrou no lugar que Cristo estava sendo julgado, falou para o pessoal da porta deixar Pedro entrar, e Pedro negou Cristo 3 vezes. Não tinha nem razão. Ah não, mas é porque senão iam matar ele. Não iam. Ele cortou a orelha de um rapaz lá, o pessoal, o parente dele estava lá. Como queria se esconder? Mas o medo entrou. Não é à toa que a Bíblia fala que o medo é um pecado. O medo de outras coisas que não é senão Deus. Então nós temos que ter isso em mente, porque se nós acharmos os bonzãos, quem nunca cai, quem nunca falha, quem nunca se desvia, é aí que a gente vai falhar. Porque a gente vai ter que arrumar uma maneira de justificar os nossos pecados. A gente vai ter que arrumar uma maneira de falar que o pecado que a gente faz não é pecado. Não é à toa que tanta igreja hoje em dia fala que beber não é pecado, que mulher usar roupa de homem e homem usar roupa de mulher não é pecado, que divórcio não é pecado. E fala os montes. Cada coisa que antes era pecado não é mais. Muitos falam que fornicação não é pecado. Que um tanto de outro, nada é pecado. Tem as igrejas que são, o irmão Vlad que falava esse termo, ou hipergraça, se não me engano, é o termo que usa. Não existe mais pecado. No Novo Testamento não existe mais pecado. Tudo é certo. Porque Deus acabou com a lei. Então, a gente tem que ter isso em mente. Porque nós somos falhos também. Nós temos a mesma carne que tínhamos antes. E se não cuidarmos, nós vamos cair. Apesar que existem barreiras que é impossível que um cristão verdadeiramente salvo ultrapasse. Então, irmãos, esta é a mensagem de hoje acerca dos apóstolos, quem eles são, o que eles fazem e o cuidado que nós temos que ter em relação a nós mesmos para não darmos a aparência do mal, parecermos ser um apóstolo. Vamos orar então. Querido Deus e amado Pai, Tu que és santo, justo e bom, Tu que é nosso Salvador e Redentor, muito obrigado pela Tua palavra, ao Senhor, pelo livro de João, pelos exemplos contidos no Antigo Testamento, em 1 Reis, 2 Reis. Obrigado ao Senhor por cada versículo, por cada palavra que Tu nos deu na Tua palavra. Coisas que são mais fáceis, algumas coisas são mais complexas, mais profundas. Ajude-nos, ó Senhor, a não termos preguiça de estudar a Tua palavra, de compreendê-la e que possamos obedecê-la de fato. Não somente sermos ouvintes esquecidos, mas fazer aquilo que é da Tua vontade.
para que possamos, de fato, permanecer em comunhão contigo, estando de pé e não caindo em prática de pecado para a nossa própria destruição. Que não sejamos como Eli, cujos próprios 2 filhos eram filhos de Belial. Que possamos amar as almas que ainda não se endureceram contra ti, que possamos evangelizar, trazer o teu evangelho verdadeiro, para que possamos semear a tua boa semente, trazer bons frutos a ti. Abençoe as famílias que estão aqui presentes, abençoe aqueles que não estão se sentindo bem e seja conosco pelo restante de nossa semana. Em nome de Jesus Cristo agradecemos e oramos. Amém. Amém. Então, só para a gente encerrar, vamos cantar a última musiquinha que está faltando. Nome bom. 349.